Olá pessoal, boa noite. Sou Daniela Aragão, cantora, pesquisadora de música, cronista. Estou aqui hoje para entrevistar a cantora, preparadora de voz, bailarina, uma mulher super competente, que é a Mariana Baltar. Mas como eu fiz semana passada, eu li uma crônica que eu havia escrito sobre a Joyce, para abrir, né? Que chamava-se Joyce, Senhora de Aurora. Então, essa crônica eu escrevi faz algum tempo e eu encerro ela falando, antes de chamar a Mariana, que já chegou aí, falando sobre o Aldir, né? Que é um disco... é um compositor maravilhoso, um grande letrista, um dos nossos maiores, que foi homenageado de uma forma primorosa pela Mariana no disco que ela fez recentemente. E ela, por ser uma grande cantora, por ser uma artista que trabalha com a voz, com a dinâmica da voz, com a preparação vocal, com uma série de questões aí que envolvem, sobretudo, a palavra. Então, esse texto meu chama-se Os Letristas. Na verdade, foi a primeira crônica que eu escrevi para um jornal. Ela vai sair no meu livro agora. E ela é até mais formal, assim, que depois eu fui adquirindo uma linguagem bem mais solta, bem mais coloquial, mas fala dos letristas. Vamos lá, então. O Brasil é conhecido como o país das cantoras. Entretanto, não se deve esquecer da diversidade de talentosíssimos compositores que preenchem o rico manancial da música popular brasileira. Neste caso específico, a meta são os letristas, poetas em música, aqueles que escrevem versos para serem cantados. Embora seja normal chamar o letrista de poeta, há que se frisar uma diferença fundamental entre ambos. O poeta escreve versos para serem lidos, enquanto o letrista elabora a letra que só adquire sentido pleno quando ouvida em conjunto com a música. Letra e música são indissociáveis. Para tornar essa afirmativa evidente, basta analisarmos separadamente a letra de uma das mais belas canções da MPB. Para dizer adeus, parceria de Edu Lobo e Torquato Neto. Adeus, vou para não voltar, e onde quer que eu vá, sei que vou sozinho. Tão sozinho, amor, nem é bom pensar que eu não volto mais desse meu caminho. Nota-se que a leitura crua dos versos de Torquato ocasiona um certo vazio no texto. A letra parece perder em qualidade e densidade. Isso ocorre justamente devido ao fato de que ela foi feita para casar-se com a música. É somente a partir da parceria entre Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes que se institui o verdadeiro paradigma qualitativo, letra e música na música popular brasileira. Com Tom e Vinícius, a música popular brasileira realizou a união perfeita. Aliou na dose exata a sensibilidade poética e musical. A riqueza melódica e harmônica das composições de Tom se encaixavam nos versos altamente sofisticados de Vinícius. Tom e Elis foi considerado na época de seu lançamento, há exatamente 34 anos, um dos mais importantes discos do mundo. Neste, destaca-se a antológica interpretação de Elis de Por Toda a Minha Vida, de Tom e Vinícius. Canção que impressionou o cineasta Pedro Almodóvar, que a utilizou para intensificar a carga dramática da plástica cena de uma tourada no filme Fale com Ela. Analisando-se mais detidamente a safra de compositores da geração bossa nova e pós-bossa nova, constata-se que alguns são essencialmente letristas, como Fernando Brant, Aldir Blanc, Paulo César Pinheiro, Abel Silva e Vitor Martins, enquanto outros, como Tite de Lemos e Cacaso, fazem letras que sobrevivem à música, textos poéticos de rara beleza e clarividência. Vejamos. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando.
Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Como ele mesmo diz, constrói versos com palavras simples, poéticas e boas de cantar. Brant traz em suas composições a marca de um movimento incessante. O artista demonstra estar continuamente num trânsito ininterrupto, um viajante que se desloca de seu território de origem, Minas, em direção ao mundo. A canção Vendedor de Sonhos, em parceria com Milton Nascimento, é uma síntese do enunciado. Vendedor de sonhos tem uma profissão viajante, de cacheiro que traz na bagagem repertório de vida e canções. No contínuo percurso pelo país e pelo mundo, o letrista reconstrói alegoricamente Minas, tanto que uma das palavras mais constantes em sua produção é quintal, justamente a representação de sua aldeia, Minas Gerais, que é sempre matéria de memória. O quintal está relacionado ao seu universo. É nele que Brant guarda todos os mistérios e segredos de sua existência. Os sonhos, as fantasias, as brincadeiras, as paixões, muitos sentimentos que ficaram fechados e protegidos nesse pequeno sítio particular. Fruta Boa, com Milton Nascimento, é um exemplo de extrema riqueza construtiva. Por seu destacável caráter literário, sustenta-se sozinha na folha de papel, sem necessitar do acompanhamento musical. A relação amorosa é tematizada com delicadeza e sensualidade. Ao comparar o amor maduro a uma fruta boa, Fernando Brant dá primazia às impressões sensoriais. A depuração poética se associa à depuração dos sentimentos. O amor se constrói e se enobrece na simplicidade do cotidiano. Saboroso é o nosso amor, fruta boa, coração é o quintal da pessoa. É gostoso o nosso amor, renovado é o nosso amor, saboroso é o amor, madurado de carinho. É pequeno o nosso amor, tão diário. Aldir Blanc é um compositor essencialmente carioca. Transcreve cenas de bairros populares do Rio, seus dramas e conflitos, com o olhar do espectador atento e até mesmo participante. Suas letras são verdadeiras crônicas que traduzem o cotidiano da cidade, enfatizando o que restou dos trejeitos e costumes dos anos 50, por exemplo, o malandro, o bordel, o tragicômico, o way of life suburbano. Esse universo é tratado com maestria por Aldir Blanc, que acentua piadas de uma estética kitsch com delicioso toque de humor. São primorosas letras em parceria com João Bosco, como Cabaré, Miss Suéter, Latin Lover, entre outras. É fácil identificar nos versos de Aldir afinidades com a cena temática de Nelson Rodrigues. Aldir, porém, não se limita apenas a ser o cronista dos tipos e maneirismos cariocas. Médico de profissão, psiquiatra, nunca exerceu de forma sistemática seus conhecimentos. Eventualmente atendia em hospitais psiquiátricos e públicos, levado naturalmente por sua sensibilidade artística, que sempre norteou seu rumo de vida. O excepcional letrista também faz incursões nas crises existenciais de uma classe média alta. Registre-se altos e baixos, uma das mais sublimes do Aldir para mim, em parceria com Sueli Costa, onde vai ao limite da passionalidade diante de uma relação amorosa. Foi, quem sabe, esse disco, esse risco de sombra em teus cílios. Foi ou não meu poema no chão, até arrepio. Ou talvez nossos filhos. Foram discos demais, desculpas demais, já vão tarde essas tardes e mais. Tuas aulas, meus táxis, uísque de etil, de empax. Transitando por outros temas, Aldir foi um dos principais lutadores pela volta ao Estado de Direito no país. Com seus versos contundentes e esperançados, é dele, por exemplo, em parceria com João Bosco, o clássico Bêbado Equilibrista, mais tarde reconhecido como um verdadeiro hino da anistia. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha. Detecta-se, por outro lado, uma permanente preocupação em sua obra com o tempo em seus mais variados matizes.
ora em rememorações, ora em perplexidade, o ontem, o hoje, o nunca mais, o espanto diante das incertezas do futuro. Inesquecível texto poético na canção Resposta ao Tempo, em parceria com Cristóvão Bastos, onde Aldir, se necessário fosse, ratifica sua condição de excelente poeta em música. Batidas na porta da frente ao tempo, eu bebo um pouquinho para ter argumento, mas fico sem jeito calado, ele ri, ele zomba do quanto eu chorei, porque sabe passar, eu não sei. É um pouco grande, mas eu estou passando a ler isso aqui, que é uma pequena contribuição. Então, tinham 2 parágrafos do Aldir nesse texto sobre os letristas. Eu até me emociono quando falo desses grandes nomes, assim, né? E músicas como Altos e Baixos, que para mim talvez seja uma das mais impactantes letras do Aldir Blanc. Leila Pinheiro, muita honra, tá aí. Minha mãe, Deia, já vi várias pessoas. Vou chamar a Mariana, acho que a mãe da Mariana tá aí. Vera, eu acho. Obrigada, gente. Vamos lá. Até esquecer aqui. Deixa eu achar a Mariana aqui. Aqui. Vamos lá. Olá! Oi! Tá me ouvindo legal? Tô te ouvindo Tá. bem. Eu tive um fone para me esganiçar, porque aquela da Joyce. Obrigada pelo convite, Isso. essa oportunidade de conversar com você, falar um pouco sobre esse compositor tão incrível, sobre a carreira, enfim. Estou feliz de Tem estar aqui muita com coisa você. para a gente conversar, né? Antes até de a gente começar, a gente pode puxar pelo Aldir, mas eu tenho uma semelhança com você que me causou uma certa curiosidade, porque você é bailarina e eu fiz balé dos 6 até os 14 anos. E o meu contato, lógico que a música sempre foi uma descoberta desde criança, mas a voz eu só descobri depois de 15. E a música veio como condutora artística. E aí eu começo porque você começa pela dança, você é uma grande bailarina, né? E o pessoal aí, ela é bailarina, ela está se formando em fonoaudiologia, uma grande cantora. Então, nós vamos lá na Gênesis, você começou pela dança. Comecei pela dança e Continua dançando? Não sei. eu comecei muito cedo. Minha avó me botou no balé aos 3 anos. Minha sábia avó, Maria Helena. E, na verdade, né, eu acho que a dança não só me introduziu e me forneceu um instrumento de expressão artística, mas foi muito mais que isso. Eu nasci com uma catarata congênita no olho direito. Então, a dança... Então, eu enxergo muito pouquinho com o olho direito. Então a dança, ela me colocou no mundo, colocou meu corpo no espaço e tenho certeza de que foi fundamental para mim, tanto em termos de saúde, quanto em termos de expressividade, enfim, de canalização dessa expressividade artística. Então eu comecei a fazer balé aos 3 anos, segui fazendo, segui sempre dançando. No início da adolescência, eu mesma percebi que eu não tinha um físico adequado, daquele padrão, para aquele padrão do balé clássico, e eu mesma fui procurando outras alternativas. Aí fui para a dança moderna, na dança contemporânea, acabei na dança de salão, numa companhia que se chama Cia Aérea de Dança, que nasceu no Circo Voador e que misturava linguagens de danças populares com a dança contemporânea, especialmente o samba. E ali eu me constituí artista, realmente. E também foi ali que eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes músicos, especialmente com Paulo Moura e com Jorge Ben. E que nessa história de dançar com a música ao vivo e tal, eu acabei
sentindo muita vontade de cantar. Na verdade, aí as minhas colegas da escola me diziam, mas você cantava desde cedo também, a gente reparava na tua voz, mas o que para mim, eu era tão ligada à Então, mas dança. você sabia que você era cantora, assim, quando você dançava, desde menina? Não, Porque não. isso aí é fantástico, eu soube que você com o Cliff Coleman e com o Paulo Moura, ele foi quem te introduziu. Olha bem quem te introduziu para você rodar aí, não é qualquer um, né? Então, começar com o Paulo Moura, né? Imensa, imensa responsabilidade. E, na verdade, quem me proporcionou isso foi a dança, porque eu já dançava com eles nesse projeto. Era um projeto que o Cliff, que hoje em dia mora aqui no Brasil, é um grande pianista, professor da Unirio. Esse projeto chamava Gafieira Dance Brasil, organizado pelo Cliff com o Paulo Moura. E eles tinham Uhum. uma turnê e eles não tinham grana para levar mais um cantor. E era fundamental que tivesse o casal de professores de gafieira. E eu e o João Carlos Ramos, coreógrafo da Sierra de dança, nós éramos os dançarinos e professores. Mas aí eu já estava começando a cantar, o Cliff viu meu release e falou: Ah, você topa cantar alguma coisa? Eu topei, mas assim, me tremendo. Imagina, no Lincoln Center, como dançarina, bailarina, muito experiente, mas como cantora, ainda uma jovem cantora. E foi uma experiência incrível. O Paulo foi muito gentil, o Cliff muito mais ainda, os dois grandes profissionais, não preciso nem dizer. E foi uma porta, uma grande porta que se abriu para mim. Eu vi até no programa do Nelson Faria que você fez assim um percurso pelas gafieiras, você ainda pegou as gafieiras no Rio de Janeiro, você ia, você frequentava, né? Isso foi também uma escola para você, né? E eu Isso penso assim, né? E você assistiu musicais também, você gostava de ver Fred Astaire, gostava de ver. Isso foi influenciador para você, Jenny Kelly, aqueles grandes musicais, porque se você começou a se apropriar da voz e do corpo, né, criando um conjunto, né? em termos de influências, assim, eu posso te resumir as minhas influências, que com meus pais a gente ouvia MPB. Em casa, você está falando de Fruta Boa, você está falando de altos e baixos. Eu andava com aquele disco da Elisa, essa mulher, embaixo do braço. Eu sei aquele disco de cor salteado desde muito pequena. Então, é isso que eu ouvi em casa. Mas meus avós, meu avô tocava piano de ouvido, adorava dançar, eles adoravam dançar. Então, com eles, eu vi, sim, muito Fred Astaire, Gene Kelly, companhia. E nas gafieiras, além de eu ter ainda podido dançar o som, além da Tabajara, mesmo do Paulo Moura, na antológica domingueira do Circo Voador, e a estudantina, mas também os bailes do subúrbio, com aquelas figuras incríveis, dançarinos incríveis. Um Nossa, universo assim que hoje a gente não encontra mais. Então, ali, além de eu ter tido uma formação de dança, eu tive uma formação musical. Foi ali que eu conheci o Geraldo Pereira, vários. ai, Enfim, o samba de gafieira. Tinha uma cantora maravilhosa na estudantina, que era Mirinha. E ela cantava todos aqueles boleros. E também o repertório de sambas incrível. Então, ali eu também constituí uma personalidade em relação à música, né? Ali eu aprendi muita coisa. Então é uma mistura, né, Dani? A gente vai costurando. nossa, claro. E o corpo também, você sabendo usar o corpo é também ele pode ser o seu aliado na voz, né? Como você vai usar melhor o corpo para projetar a sua voz, né? Foram coisas que você também foi aprendendo ainda melhor, creio, na prática e mais a fundo, muito mais a fundo, estudando voz, que é uma coisa que você está fazendo. Mas antes de chegar lá, é bom pegar. Nós a gente vai né? Pegar aí, esse percurso aí com Paulo Moura e tal, e depois seu primeiro disco, que eu acho lindo, você ganhou até um prêmio Tinho no primeiro, não Eu foi? fui, eu fui indicada como revelação Indicado, ao né? lado do Rogério Caetano e do Marcos Tardelli, que são dois dos maiores violonistas. Eu não ganhei. Felizmente, fui indicada, já foi um grande prêmio estar indicada com eles.
o repertório desse disco é lindo, a sua afinação, como é que foi assim a elaboração disso? O disco inaugural é sempre muito importante, né? Pensar o primeiro disco, como é que aconteceu isso assim? Olha, foi um processo longo. Eu não posso dizer que tenha sido um processo fácil, porque eu era muito inexperiente, né? Era a minha primeira experiência de gravar um disco. E hoje a gente até, ontem a gente até estava conversando um pouco sobre voz, sobre a gente se ouvir. E esse processo de a gente se habituar a se ouvir, ele não é tão simples assim. É claro que depois com a experiência você tira de letra. Mas nesse início você tem vários estranhamentos, descobertas no estúdio, né? Uhum. Meu Deus, eu tô soando assim, soando assado. Mas fui muito criteriosa na escolha do repertório, tentei fazer escolhas que me representassem e, e acho que é um resultado bonito, né? Hoje eu ouço com muito carinho, acho que eu evoluí muito em termos de voz. Felizmente, a gente está sempre evoluindo, eu estudo muito e às vezes eu encrenco, confesso que eu encrenco de ouvir, mas eu acho absolutamente natural, porque com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo, não só tecnicamente, como o tempo vai passando. E tudo no corpo muda e na voz muda também. Eu acho isso lindo, acho isso muito bonito. E acho muito importante a gente saber lidar com isso e saber e ter sabedoria para tirar o melhor do que há nessas mudanças. Quando você gravou o primeiro disco, você já fazia aula de voz? Que você está fazendo, eu acho que, pelo menos pelo que eu peguei, você está fazendo aula de canto e tal. Você já fazia ou foi a coisa mais intuitiva, mais crua? Como é que foi? Dani, a minha história foi a seguinte: na primeira aula de canto que eu quis fazer na minha vida, bem antes de gravar o disco, eu descobri que eu tinha um nódulo, porque eu era uma professora de dança que dava aula falando em cima da música, com turmas enormes. Então foi muito frustrante, mas nessa época eu tive contato com fonoaudiólogas maravilhosas, especialmente a Ângela Castro, que, enfim, cuidou de Ela mim. falou de todo mundo. Eu conheço uma amiga dela que vive fora. Ela é maravilhosa e os profissionais fonoaudiólogos, nesse momento, que encontram um profissional da voz abatido, porque a palavra é essa, quando a gente está com problema vocal, a gente fica abatido. Então, eles têm um papel muito importante de acolhimento, de entendimento daquele momento, né? Uma das pouquíssimas coisas que me tira do eixo é sentir que a minha voz está com alguma questão. Então, quando eu fui gravar o disco, eu já tinha passado por um processo terapêutico fonoaudiológico e já estava fazendo aula de canto, sim, ainda com mil questões e tal, questões técnicas. E, enfim, eu já estudava. E desde então, eu nunca mais parei de fazer aula de canto, né? Eu faço aula de canto. Eu eventualmente mudei de professores, porque isso faz parte também, né, do nosso processo, mas eu continuo fazendo aula até hoje. Canto lírico? Não comecei com canto lírico, comecei com canto popular, e num determinado momento eu senti vontade de experimentar a técnica lírica como um exercício. Não que eu vá ser cantora lírica, nem jamais me passaria pela cabeça, mas o estudo técnico do canto lírico me interessou em termos corporais também. Então, eu faço aula há uns 4 ou 5 anos com a professora Carol McDavid, que é uma professora maravilhosa, professora da Unirio também. E talvez eu seja uma das poucas alunas de canto popular dela, então a nossa aula é super divertida, porque para ela é um processo diferente também, já que eu não tenho repertório lírico, né? Meu repertório é popular, totalmente popular. Ah, eu tenho vontade de fazer popular. Eu tinha 14 anos quando eu comecei a cantar e eu fui parar umas mulheres de canto lírico, elas queriam fazer de mim uma cantora de ópera. Eu quase que perdi a minha noção, eu fiquei muito traumatizada. Eu tive que apagar aquilo tudo da cabeça e nunca mais fiz. Mas a dança aí, você deixou de lado? Não está Nunca, dançando nunca, né? nunca Oh, que deixei de lado. A bom! dança é meu ponto de origem. É, Uhum.
eu danço praticamente todo dia. Eu faço, mesmo na quarentena, eu faço aulas de balé, eu faço aulas de dinâmica muscular, o que eu puder, enfim. E além disso, eu acho que mesmo quando eu não estou no momento fazendo aula, o meu processo com a música, com o canto, ele é misturado com a dança. Eu Uhum. associo os movimentos, eu o tempo todo estou pensando no corpo, na base, no apoio, em como é que estão as costelas, as costas e o pescoço. Eu estou o tempo todo ligada, mesmo que não seja a uma questão assim, mais coreográfica, mas eu sou uma Uhum. pessoa extremamente ligada à consciência corporal. É a faculdade que eu fiz, que é da Angel Viana, uma mestra. Angel. Então, eu sou formada pela Faculdade da Angel, que é uma faculdade com foco muito forte na consciência do movimento. Então, eu acho que isso, somado ao meu conhecimento em relação à voz e tal, está me dando, né? Eu estou construindo uma visão muito ampla em relação a essa conexão entre corpo e voz, que eu acho que eu vejo dentro da pedagogia vocal, inclusive, que isso é um caminho inevitável. Porque ontem mesmo eu estava vendo uma imagem mostrando uma coisa que chama fáscia muscular. A fáscia assim, é como se fosse uma pelezinha que envolve os músculos todos e articulações, enfim, tem vários tipos de fáscias. E tem uma cadeia de fáscia que ela começa na língua e termina no dedo, no pé. Então, assim, a gente é a gente é uma coisa só, né? Sim, A sim. gente é corpo, voz, tudo isso. Não dá mais para separar. Eu acho que os conhecimentos específicos eles são fundamentais, mas quanto mais a fundo a gente vai lá e volta pro todo. Acho que é esse processo que as pessoas que estudam Você conhece detalhadamente. um evento, eu não estava exatamente no Rio, que eu acho que o livro ficou em Teresina, tanta coisa que eu levei para lá, estava procurando até para comentar com você, ele ficou na minha tese de doutorado, que era sobre voz e performance, na Adriana Calcanhoto, e tinha uma série de artigos, palavra cantada, aí tem o Felipe Abreu, que trabalhou, que trabalha com técnica vocal com muita gente e tal. Só que eu trabalhei a voz não numa perspectiva, digamos, mais do fono, mas mais da performance, né? Como que o artista tem os minimalistas ou os mais expressivos, né? Como a Maria Bethânia, por exemplo, né? O caso da Adriana era uma tendência, uma voz muito mais quase o canto palavra, né? Palavra quase falada, né? Então, assim, como que também se vai se trabalhando essa voz, é uma coisa que realmente interessa, olhando o outro, olhando a mim mesmo, que eu acho que eu tinha comentado com você, que era a evolução, né? Você falou a respeito de um primeiro disco seu, de gravações atuais, eu resgatei uma gravação minha de 20 anos atrás, antes de fazer um disco, e aí eu mandei pro Menescal, ele falou, ah, essa cantora eu adoro. Eu falei, pô, eu acho que ele gosta daquela, só que aquela já morreu, não tá mais aqui. E aquela menina pura, assim, sem... que não levou chumbada ainda, sabe, da vida. Uma pureza extrema, assim, os corredores da vida, já sei de cor, aquela música do Adele, com a Sueli. Então, assim, como que a voz é um reflexo? Eu gostaria que você falasse sobre isso como fono, assim, como é que você vê isso, né? Se isso é possível controlar ou não, assim, o tempo mesmo ou a falta de prática que faz com que a gente talvez, eu não falo de perdas de agudos, que as questões hormonais também influenciam, mas se tem um estudo contínuo, se evita tanta modificação, ou é a vida mesmo, ou é a ânima da gente que transforma? O que você acha? Eu acho Falei que pra tem. caramba. São as duas. A gente tem essas duas questões. Eu acho que a gente vai amadurecendo e o amadurecimento ele vai se refletir em tudo, né? No corpo, na voz. Hoje, por exemplo,
no disco do tributo ao Aldir, eu sempre sonhei em cantar Nem Cais Nem Barco, mas eu não me achava madura para isso. Não achava, a voz era muito jovem, eu não me via cantando aquilo. De repente, Depois da Leni, hein? não, depois da Leni, ainda por cima, né? Depois da Leni, depois da Elis, meu Deus, quanta responsabilidade. Eu acho que esse é um ponto. A gente vai amadurecer e a voz, que é a nossa expressão, assim como o gesto, tudo isso vai se modificando ao longo do tempo. Agora, existe sim uma questão fisiológica que é, assim como para o corpo, se você mantém atividades físicas, se você lubrifica suas articulações, se você trabalha seus músculos de uma determinada maneira, a voz a gente está cheio de musculinhos lá por dentro também. Então, o profissional que tem uma rotina de exercícios, tararara, ele vai se manter mais tempo em condições musculares legais, bacanas, né? E aí até vai entrar naquele ponto que você disse que não era o que estava te interessando, da perda de agudo e tararara. Inevitavelmente vai acontecer, mas você pode lidar com isso de uma maneira mais suave. Eu acho que assim a manutenção do exercício e da saúde vocal, ela vai ajudar a você lidar com as mudanças que naturalmente vão acontecer na vida. Eu acho que é um pouco por aí. Porque aí você vai estar com um instrumento bem trabalhado, hidratado, tudo isso, para conseguir continuar se expressando bem ao longo da vida, em que a sua expressão vai mudar, em que a sua voz vai mudar, o seu corpo vai mudar, que tudo vai mudar. Eu acho que é por E aí. muitas vezes a questão extrapola essa simetria de falar agudos ou graves. Adorei ganhar alguns graves, eu não, jamais tinha, assim, mas é também se tornar mais, conforme a audição, se você ouviu muito, se você aprendeu, se você leu para você ter mais profundo da vida, você é mais incisivo também. São coisas que o tempo te dá, né? Então, não é só agudo, mas é, é, é uma coisa tão subjetiva, né? Como você vai ondular naquilo ali, como a tua expressividade, a tua interioridade vai ler aqueles versos, né? Aquele som, né? Que é o que você diz, né? No Nem Cais Nem Barco. Então vamos lá para o Aldir, que assim, que coragem, que repertório lindo, né? Você já começa com aquela do Cavaleiro dos Moinhos, que eles gravou no Falso Brilhante, né? Que sempre pegar o que ela grava, ela assina e carimba, é meu, né? É. Mas eu acho que O arranjo está lindo, com água de moringa, todo em lindo. primeiro lugar, eu acho que eu estou muito bem acompanhada e por isso fiquei muito à vontade, porque o Água como grupo e os arranjadores do Água, eles têm um trabalho muito especial. Eu sabia que eles iam me cercar só de beleza eles me deram uma estrutura muito boa. E o meu segundo ponto para escolher o repertório, aí já começando, a Elis gravou. Eu pensei no Você Aldir. procurou não ouviu, né? Eu Não, não. ouvi mesmo. Ouvi, mas sem a preocupação. Eu decidi que o Aldir estaria acima de tudo, que eu ia ter que superar as minhas questões de regravar Elis, Leni. Eu que me danasse, eu não escolhi gravar o Aldir. O Aldir foi gravado por tantas pessoas incríveis. O João Bosco e tantas pessoas mais. O próprio Ginga, que eu acho um assombro cantando. Então eu passei por cima. Eu falei, eu vou trabalhar. Aí eu acho que entra o trabalho de formiguinha. Isso é uma coisa que eu sou uma formiguinha, eu não sou cigarra. Eu sou uma formiguinha, trabalho, 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 eu vou, canto, canto, até aquilo. Aí vou para frente do espelho, aí movimento, Até danço, canto. você se apropriar e é sua, né? Exatamente. E nesse processo de escolha de repertório, por um outro lado, eu ouvi algumas músicas incríveis que eu queria cantar, mas eu experimentei. Essa não tá vestindo, não tá ideal. Porque isso é Beleza. assim. Tá Você certo. pode amar a música, quando você vai cantar, você fala, Não é minha, não dá para mim. essa não vai ser minha.
eu preciso que elas sejam minhas, né? Eu preciso com todo respeito à música. Esse Porque dado também é muito interessante. Às vezes a gente tem fascínio por algumas músicas, mas fala, não, isso não dá para mim, às não dá vezes é uma mesmo. região que a voz É, não brilha tanto, ou fica agudo demais, ou aquilo, as palavras não fazem sentido. Acho que tem várias questões que aparecem aí. Então, você, naturalmente, você vai ter mais afinidade. E aí, o que você falou, isso tem a ver com o quê? Com a personalidade da gente. é. Então, eu sou considerada uma pessoa suave, leve, assim, muito amorosa, mas às vezes eu também quero cantar uma coisa forte. Aí eu tenho que lidar, é uma luta que eu Eu vou ali sei, eu sei. estabelecer, porque eu também tenho, todos nós temos todos Sim, isso tudo todos dentro da esses gente. sentimentos, amor, dor, Exatamente. ira, Então, melancolia e exatamente. Então a todas as. gente, mais naturalmente, o timbre leva a gente mais para um determinado repertório. E aqui eu também tentei quebrar isso. Falei, olha, eu quero gravar isso, porque cada música teve um sentido. Eu acho hoje uma pena essa história da gente gravar, lançar as músicas individualmente. Eu sei que o mercado tá assim, mas aqui a gente ainda tem uma cabeça assim do sentido do álbum, né? Qual é a Sim. primeira música? Você passa, às vezes, meses pensando, não, essa aqui, essa, por que essa abriu? Por que aquela fechou? Então, tudo ali tinha um sentido para É, mim é. e Eu para eles senti como também. abriu bem o Cavaleiro e os Moinhos e como o que dá título ao disco fecha novamente, né? Porque a gente às vezes vem num crescendo, depois, né, são ondulações também, movimentos de ascensão, né, e de extensão, e como que a dinâmica mesmo, né? Às Isso, vezes, até o próprio ouvinte da recepção, tá lá no alto, depois dá uma descidinha, assim, né? isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu sou uma pessoa que tende a amar as músicas tristes, melancólicas, mas espera aí, vamos achar aqui um equilíbrio. E isso tudo faz parte da escolha do repertório também, né? Você tem aquela lista enorme, você não pode gravar todas, infelizmente. Você então faz aquele roteiro, que aquele roteiro tem um sentido. No meu caso, eu te confesso que eu não penso nem só no disco, eu já penso no show. Porque como eu sou muito sinestésica, né? Eu sou muito do movimento, eu já Isso, penso, aqui muito. vai ter isso, aqui, ali eu vou para cá, depois eu vou fazer aquilo. Então eu já misturo, o meu processo é muito misturado, né? O Josimar, meu marido, ele Ah, brinca é. comigo que eu tenho na sala, eu tenho um espelho grande e eu tenho os materiais e eu fico ali, naquele cantinho ali, eu trabalho muitas vezes, não só trabalhando a questão musical, mas eu já vou incorporando outros aspectos que nascem junto comigo, porque o meu processo é assim, eu sei que para outras pessoas é totalmente diferente, mas como eu venho do movimento, do palco, da dança, né, do figurino, tudo isso para mim, às vezes eu vou. Ah, o figurino é bem. Eu adorei aquele vermelhão, o cetim. É uma coisa que eu destaco ali no texto, né? Porque o Aldir tem aquela coisa do kit, né? E do abajur lilás, um pouco, né? Do subúrbio, a coisa meio rodriguiana também, e tem a passionalidade, eu acho que foi muito, muito apropriada a escolha daquele figurino que tem na capa. Infelizmente, eu não tenho disco físico, a gente não tem mais nada, fica louca. Eu te pedi a ficha técnica, Mas eu porque. vou te mandar, porque no meio da Não, você me pandemia. mandou. Não, você me mandou. Eu Não, tô mas vou falando te assim, mandar o disco de verdade. eu só não consegui ler o artigo do jornal, mesmo que eu seja míope agora que esteja com bifocal e tal, Tá, a tá idade. pequenininho mesmo naquele. Depois eu mando Aí para eu fui você. ampliando, assim, não consegui. Mas a escolha, o arranjo, então, os arranjos são muito bonitos e distancia, né? Você fala, Elis gravou Cavaleiros Moinhos, mas é tão diferente, é tão sua a leitura, né? É tão. É um outro Aldir ali, né? Como Nem Cais Nem Barca, eu tinha a gravação da Leni muito forte, Eu que também. foi daquele disco Simples e Absurdo, que eu fiquei louca com aquela gravação. O som não é. Ela nem cai, nem barra. Pois é. Era o fundo, as profundezas mesmo, né? Exatamente, né? Imagina eu subir muitos tons ali. Você Infelizmente, deve ter eu subido sou uma uma oitava, cantora. não é?
Não, não foi uma oitava. Não, não. Agora, de cabeça, não vou saber te dizer, mas a gente subiu bastante. E eu sou uma cantora que, particularmente, eu Oh, adoro os graves, mas eu ainda não ganhei. Eu acho que com o passar do tempo, vou ficar feliz ganhando mais uns graves por aí na mas, vida. mas aqueles você não ganha, não. Não, aqueles eu não vou Ele é ganhar. Ele é só lindo Deus, demais, né? Mas lindo enfim, eu demais, acho que né? a gente assumia a diferença e, né, Não, claro, achar a beleza em outro a lugar. singularidade de cada um, não Agora, você tem. falou do figurino, vou fazer só um comentário rápido. A gente fez as fotos na Lapa, porque tinha que ser, os arcos. Já, E olha, eu acho que tem dedo do Aldir em tudo. Gente, a sessão de fotos, vocês não podem imaginar. Eu fui dirigida por travestis, por pessoas, as pessoas da rua começaram a acordar. É uma realidade muito triste. E a gente interagiu com as pessoas que estavam dormindo e foram acordando e foram interferindo nas fotos. E mas a vocês gente fizeram o quê? Vocês fizeram do amanhecer? foi, a Ela é gente foi bem clara. cedinho. A gente foi cedinho, foi um dia. Meu irmão, que fez algumas fotos, ele disse: Olha, eu já vi dois assaltos aqui. Mas não sei, a gente, enfim, nós fomos. E aí as pessoas começaram a acordar, e aí vieram mil. Tinha um cara que era o verdadeiro Zé Pilintra, tinha um movimento do Zé Pilintra, e aí Aí eles queriam tirar foto, então os fotógrafos tiraram fotos. Eu estava muito em casa, que eu estava com meu irmão e a minha enteada como fotógrafos. Então, eles também fizeram fotos do povo da rua. E aquilo fez um sentido total para mim. Eu digo, gente, era uma letra do Aldir aqui. É uma cena das letras descritas pelo Aldir que a gente está. Eles queriam ser fotografados também, Queriam, participar daquele pediram. ágape ali? Alguns diziam que eu tinha que fazer, olha, agora você tem que virar essa saia para lá e para cá. Outros contracenavam comigo e outros pediam, tira, para que eles tirassem foto deles. Então, tem várias fotos lindas das pessoas da Ah, rua. Foi um negócio assim. Eu acho que esse meu ciclo foi muito louco. Eu comecei com essa história das fotos e acho que Aldir e Alfredinho, que aliás eu toquei com a minha placa do Alfredinho, do Bip Bip, ainda me pregaram uma peça, que foi a seguinte peça. Eu, no dia que o Aldir foi no dia que o Aldir morreu, a gente fez uma live que começou às 7, sei lá, e eu falei com o Pratinha, olha, Pratinha, eu vou ficar até umas 2 da manhã porque eu tenho aula às 7h30. E assim eu fiz, eu fiquei até onde eu aguentei, dormi, acordei para a aula, e eu estava no meio da aula de psicologia, de família e processo terapêutico, e aí eu vi, o celular acendeu e eu vi que o Pratinha ainda estava na live. Aí eu falei, vou entrar. Quando eu entrei, ele me viu, me chamou. Não me pergunte como, isso realmente foi a minha única gafe virtual em todo esse período. Eu não sei como, eu esbarrei, não sei, eu abri o microfone, eu interrompi uma aula com 70 pessoas. E justamente quando o Pratinha disse assim, agora nós vamos cantar o verdadeiro hino nacional. E começou a cantar o Bêbado Equilibrista, eu e Josimar também, enfim. Parei a aula, foi uma aula de uma universidade, enfim, foi uma loucura. Depois ficou tudo certo, a professora achou incrível, mas eu acho que são eles. É Aldir ainda por cima, Alfredinho me aprontando, do início ao fim, ah, sabe? energias que a gente nunca sabe explicar e fortes, né? É, pois é, pois é. Eu lembro do velório, não estava, mas do Alfredinho, que me lembrava até uma cena, né, do Vadinho. O Jorge Amado morreu no carnaval, e aquele sambão comendo ali, todo mundo. Total. Eu Bonito tava aquilo, lá, né? Assim. E o palco, total. aquela coisa do Vadinho, assim, né? Totalmente. A história do velório, da morte mesmo do Alfredinho do velório, só podia ser Alfredinho. Não podia ter sido diferente. Né? São pessoas que vão inspirar a gente. Aliás, hoje, a partir de 7h30, vai ter uma roda linda do BIP dedicada ao Noel. Aos 110 anos que o Noel faria hoje. Então, apareçam por lá também, que vai ser lindo. Também sem hora para acabar. Madrugada dentro. E tem uma canção também linda que eu destaco. Quer dizer, todo o repertório é lindo, né? Cavaquinho, do Jaime Vignoli, o Josimar, seu marido, está no violão de 7 cordas.
né? Uhum. Que é, aí você sai ali da primeira, você vai para a África, Sapucaí, dá uma, né? Aí você desce com nem cais nem barco. Tem uma canção linda do Cristóvão, que é Cara e Coroa com Aldir. Que coisa linda como você canta, realmente encaixou assim aquilo, né? Essa é minha mesmo, e, né? Essa foi um presente, essa era uma inédita, né? Que parece que eles fizeram para Nana Caymmi, É daquela mas safra, né? Da é safra daquela do safra. Resposta ao Tempo, né? Exatamente, é daquela safra. E Daquela ela, safra que eles estavam exatamente, ela fazendo. acabou não gravando essa. Que bom que aí eu pude gravar. Ela tem gravações lindas, né, daquela safra. A Resposta ao Tempo é antológica, né? Então, o Cristóvão me mandou essa faixa também, acho muito linda, muito bonita. E depois E também, o. diga. Ah, não, não. O tempo, né? Resposta ao tempo. O tempo é um tema também que me chama muita atenção no Aldir, se você observar a marcação do tempo. Tanto que aquele disco de 50 anos, ele faz muito brilhante, né? Faz ironia de si próprio, né? Aos 50 anos, insisto na juventude. Aí perguntaram para ele depois, acho que vai ser 60, se ele insistia, porque não insistia muito, não. 50 anos são bodas de sangue, casei com inconstância e prazer. É lindo. Eu não peço desculpas por isso. O que eu quis dizer, acolho o futuro de braços abertos. Cantando Cartola, eu fiz o que eu pude. É lindo isso, né? Eu acho que fecha o disco dos 50 com aquela Isso, da isso. perna da Monique Evans, né? É lindo e cantei, só falei aqui, cantei no meu tom. Mas o tempo, né? A resposta ao tempo, essa dinâmica de observador, e principalmente essa agudeza dele por ter sido uma pessoa que tratava da medicina psiquiátrica, né? Ele dizia que não deu conta de trabalhar naquilo ali, para a sensibilidade dele, aquilo era muito forte. Eu acho que a sensibilidade dele era extrema. O maior, a maior relíquia que eu tenho disso tudo, Dani, é a minha troca de e-mails com ele. Eu tenho uma troca muito linda de e-mails com ele. E ele sofria muito. Ele estava sofrendo muito de Brasil, sofrendo com a distância em relação aos netos, né, que foram se mudando, estavam estudando fora e tal. Então, o nível de sensibilidade dele era muito alto. Então, isso era muito penoso para ele. Né? Eu imagino que isso, em termos da psiquiatria, devesse ser uma espécie de loucura. E depois, com o passar do tempo, eu acho que bastante por isso é que ele foi se tornando uma pessoa tão reclusa também, né? Que ali, de alguma forma, ele se protegia de tanta sensibilidade. Porque as Isso palavras. tem uma curiosidade. Ele entrou nesse casulo já fazia bastante tempo, não é? Eu acho que Não sim. sei. Eu não cheguei a conhecer o Aldir pessoalmente. Eu tive há muitos anos na casa dele por conta de um texto que ele fez para a companhia de dança em que eu dançava. Olha como é que a vida depois vai voltando, né? Não sei porque o original desse texto ficou comigo, batido à máquina. Eu tenho aqui, é a minha relíquia. E depois, então, quando eu tive a ideia, a vontade de gravar o disco, a gente começou uma intensa troca de e-mails e eu perguntava das músicas e ele me dizia dos processos de composição e uma porção de coisas mais. E depois ele teve um dia que ele me escreveu, eu vou te falar isso rapidinho aqui porque eu acho que vale a pena. Não, Um isso, dia vale a pena. ele me escreveu, eu estava com uma questão da editora, tinha alguma música que não estava editada, era algum assunto burocrático. Aí ele me escreveu assim: ouvi uma gravação da sua voz para a Mary, que era a mulher dele, sobre edições, etc. Eu fiquei impressionado porque a música já está na sua voz, mesmo numa conversa. Não sou de fazer esse tipo de declaração, mas de fato me impressionou. Cada frase sua sobre um assunto chato estava repleta de música. Aí eu Olha respondi, só, fiquei que lindo. encantada. Aí eu respondi e ele disse assim: já que você ficou feliz com minha mensagem sobre sua voz, eu vou lhe contar, dando um chute na minha inveterada timidez, a associação que fiz. Ouvi seu recado e lembrei uma cena que adoro do filme 2001, clássico do Kubrick. Vi há muitos anos e fiquei deslumbrado com a frase do astronauta que o computador assassino não consegue matar. Ele,
o astronauta, depois de muitas peripécias, entra no tal monolito negro. Há uma porção de efeitos especiais e o astronauta sobrevive, o que seria impossível pelas leis da física. Dentro do treco, ele exclama: Meu Deus, está cheio de estrelas. Nunca esqueci a forma como isso é dito, pois eu, solonauta da muda, poderia dizer sobre sua voz, mesmo falando: Meu Deus, Pois é. está cheio de música. Nossa, que texto lindo. Né? Ele já, Lindo. Nossa, você, a sua voz falada, né? Ele já via, já antevia o que você poderia fazer com os ele. versos. E a maneira dele Coisa escrever linda. é tão especial, né? Tão única. A forma dele se expressar. E aí, só para fechar, quando ele ouviu o disco todo, ele me mandou a seguinte mensagem: Desde menino, sempre tive uma caixa para horas difíceis. Tinha soldadinhos preferidos, time de botão, figurinhas, estampas eucalol, 2 ou 3 olhinhos, as mais lindas bolas de gude das cores do universo. Mais tarde, tinha livros de bolso policiais, livros de capa e espada e os detetives famosos, Sherlock, Charlie Chan. Tenho até hoje a caixa, com recortes, alguns livros, poucos CDs. Os Arcos está lá. Tiro para ouvir, choro pra caramba e boto na minha arca do tesouro. Muito, muito obrigada. Agradeça por mim, ao Água de Moringa e a toda a galera que participou. Tô ralando com saudade dos netos e netas, mas é só ouvir o CD e volto para Vila Isabel, da minha meninice. Beijo do fundo do coração, Aldir. Ai, até arrepiei aqui, ó, a face. A maior presente que eu posso Volto ter para Vila Isabel, da minha que coisa meninice. da minha meninice. Então, o que eu guardo é que como maior tesouro é isso. Ele me contou como fez altos e baixos, que tem uma história muito engraçada, porque ele tinha Ah, pode bebido. falar? Ele tinha Eu... bebido. Ai, eu podia tentar achar isso aqui, mas eu vou resumir. Ele tinha bebido muito, fez a letra, mas tinha bebido muito e foi dormir. E foi acordado muito cedo por uma vizinha que sabia que ele era médico, cuja filha estava passando muito mal. E aí ele tinha, na cabeça dele, tinha tido um acidente de carro junto com a história dele fazer a música. Mas ele, enfim, tinha tomado um pilequinho. E o fato dessa mulher ter acordado ele teve que descer e dar uma olhada na menina. E a mulher comentou do tal Piafá? acidente, do tal Ah. acidente, era uma batida muito forte ali no Maracanã. Então ali ele falou: Meu Deus, eu realmente fiz a música. Porque ele já não sabia se ele tinha feito a música. Então, realmente, ele teve certeza de que naquela noite aquilo tinha acontecido de verdade. A música estava ali e a batida realmente tinha acontecido. Então, para cada música, eu fui perguntando, porque altos e baixos eu sempre tive vontade de gravar, acabou não entrando, mas a história dos arcos também. O Cavaleiro dos Moinhos, ele nem quis me dizer muita coisa. Ele disse para mim: Isso aí, essa música eu fiz no auge da ditadura. Essa foi assim, no período mais cruel da ditadura. Então foi bom a gente ter conversado. Para mim, foi bom para mim ter conversado, entendido melhor de alguma forma. Algumas não, ele não falou nada, mas ter trocado essas ideias com ele foi muito importante justamente para me apropriar das palavras, dos sentidos. Embora eu não ache totalmente necessário que se entenda tudo. Acho que não é por aí. Acho que a genialidade Sim, né, mas quanto mais dentro, mais mergulhado naquilo e você estar com o autor daqueles versos, né? Quando você fala de altos e baixos, é interessante porque eu já conheço a Sueli desde criança, a Sueli Costa, parceira dele, e lógico, a letra é dele, mas ela falava sempre com um tio meu, que é um grande amigo dela, que esse verso contava muito a história deles, que é os filhos, a bebedeira, como é que saía, né? Porque os saltos tão altos sobre os nossos filhos, nossa, né? Então, assim, além de ter essa história, né? Essa história real, é uma macro história também, uma outra história, que é uma história deles, geracional ali, dos pais, dos filhos, o remédio
para dormir, né? O, e é bem cinematográfico mesmo, assim, Muito. ele vai marcando a cena, né? Gradativamente, né? Exatamente, exatamente. Né? Ah, O eu achei. relógio é o tempo de novo, tá vendo? O relógio, o tempo é um elemento que ele tá sempre ali, né? O tempo está marcando ali. Ele é um poeta da canção do tempo, sobretudo Isso. do tempo, né? Que é uma Essa, coisa essa historinha do Altos e Baixos, ela já está publicada. Tem na biografia dele, mas acho que está publicado em outro lugar também. Depois eu vou te mandar. Eu achei o e-mail aqui onde ele me explica. Essa Tem aqui música, a frase, ó, relógio batendo, o relógio, exatamente. né? E essa música, eu é criança, eu acho que eu ouvi esse disco, eu tinha assim 9, 10 anos. E Aham. justamente as cenas que se constituíam na minha cabeça com essa música eram incríveis, exatamente. E a queda dos saltos tão altos sobre os nossos filhos. Nossa, é de uma. E aí era aquela época, essa época da adolescência que a gente anota frases na agenda, né? Eu me lembro que eu anotei. Ah, mas há que se louvar que entre altos e baixos, o amor quando traz tanta vida, que até para morrer leva tempo demais. Leva tempo Nossa, demais. É impressionante isso, né? é lindo demais. É lindo demais. Eu acho que quem gravou, depois da Elis foi a Olga Martins, a Olga que A Áurea gravou, gravou. Canta lindamente também. lindamente, né? E puxa vida, o disco todo é impecável, assim, como eu falei, os arranjos, o teu olhar sobre cada coisa, e demorou 5 anos, não foi? Assim, eu não sei se foi até a finalização do projeto, mas foi o que eu li, né? Foi um Foi um processo. disco muito pensado, muito Foi. longo, Foi. A né? gente teve várias questões também que fizeram, que atrasaram, mas que no fundo eu acho que foram benéficas, foram importantes para o meu amadurecimento. Aí também apareceu os arcos, que talvez não tivesse aparecido se eu tivesse gravado os arcos, eu digo a música, né, que deveria ter sido lançada no primeiro disco do João Bosco e não foi, ficou perdida. E aí a gente teve Ah, toda uma verdade. tarefa. O Rio do Ar achou uns rolos, umas fitas de rolo no sítio de Maricá, e a gente pegou até a gente conseguir alguém, o Ricardo Calafate, que gentilmente foi com todo cuidado. A gente foi achando, inclusive, outras faixas do disco, com outros arranjos do primeiro disco do João. Então parecia uma cena de filme. No último rolo tava lá os arcos. Então esse processo foi importante para o amadurecimento do projeto. O Água é muito ligado ao Aldir, né? Três dos Moringas são parceiros do Aldir, especialmente o Jaime, que era muito, muito, muito amigo do Aldir. Então, eu acho que essa intimidade que a gente foi ganhando com o projeto e com ele, eu, a minha moda, pelos e-mails, mas eu fui ganhando uma Nossa, intimidade, maior presente da vida. Então, eu acho que tudo isso foi constituindo, foi sendo costurado. sim. E felizmente a gente pôde fazer o lançamento um pouquinho antes da pandemia, né? Dessa situação pandêmica se instalar aqui. Então, tenho muita felicidade, o show está gravado, a gente ainda vai trabalhar nas imagens, mas eu vou guardar. Agora, vocês poderiam, sei lá, não sei como, pós-pandemia, o que vai rolar, mas essas imagens aí com o suposto Zé Pilintra, o pessoal ali da Lapa, deve ser uma maravilha. Sim, É, assim, eu acho que a gente isso tem é que. muito Com interessante. certeza, tem É, imagens lindas, tem imagens lindas. Eu é. vou organizar e ir publicando essas imagens, talvez numa data especial, vamos ver. Eu acho que esse ano está sendo um ano muito Porque desafiador. tudo foi com aquele figurino vermelho, cetim, Foi. As fotos na Lapa foram. O meu figurino no show foi diferente, mas na Lapa as fotos foram com aquele. densamente rubra. Nossa, foi um sucesso com a galera da rua. Nossa, que lindo, vamos rodar. Foi um negócio. Ao mesmo tempo, foi super triste, porque tipo, as cenas eram assim: uma pessoa abrindo o bueiro para pegar água. E eu de vermelho ali naquela situação. Quer dizer,
foi muito duro, né? A gente sabe da realidade, mas assim, eu nunca tinha amanhecido na Lapa. Então, eu vi o Mas acordar. você trabalhou um bom tempo, 5 anos, numa casa na Lapa, não foi? É Você tem na uma Praça experiência boa Tiradentes. na Praça Na praça, Tiradentes. sim, claro, né? Eu Mas não, eu sei, naquele lugarzinho ali específico que o aquele pessoal lugar da tem uma rua coisa fica. diferente. Aí aquele lugar tem uma energia diferente. Ali, nos Arcos da Lapa, num canto onde tem um Zé Pilintra, ali tem uma energia diferente. É nítido, mesmo, né? Eu não tenho nenhuma religião nem nada, mas você sente que é uma energia diferente. Acho que é uma energia historicamente importante, né? Porque ali quanta coisa já aconteceu naquele lugar. A Praça Tiradentes também é um lugar muito importante. E ali, além dos 5 anos do Centro Cultural Carioca, eu ainda tive mais tempo com a escola de dança, onde eu dei aula, que era ali do lado também. Então, quer dizer, eu estava muito acostumada com a realidade do centro da cidade, né? Que, aliás, eu acho muito importante a gente não perder esse pé no chão, né? A gente andar na rua. Eu Hoje tenho... que a gente está, né, relevando o Noel, e nós trazemos o Aldir, não é por acaso, né? Um Exatamente, cronista nossa. da estatura do Aldir, do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio de Janeiro, Vila Isabel, você falou, É né? a mesma Tudo linhagem, né? colide para a mesma linhagem, né? Mesma linhagem, com certeza. Com certeza, justamente falando do Rio de Janeiro que ninguém vê, né? Do Rio de Janeiro, do subúrbio, da pobreza, da, da beira da calçada, né? O Noel também tem grandes crônicas, né? Grandes letras nesse sentido. Então são realmente compositores da mesma linhagem. Que honra E, ter ó, esses seres aqui na história chega, da né? nossa música, né? Nós precisamos sempre louvá-los, reverenciá-los, lembrá-los, né? Sempre, sempre, sempre. Né? E aí eu pego esse gancho aí também do que não se vê e agora está tendo destaque, né? Que é o seu grande trabalho aí como fonoaudióloga, né? Com voz, você está fazendo as lives de entrevistas e, e é um trabalho, sobretudo, de cidadania. Eu gostaria que você falasse sobre esse trabalho, que é um trabalho de extrema importância quando a gente está dando lugar, né? Eu não gosto muito de falar em nomes muito chapados, lugar de fala, né? Mas aí acho que para você até serve lugar de fala, porque você é da fala, né? Para os trans, para a categoria dos trans. Eu queria que você falasse como que você começou a desenvolver esse trabalho, dessas entrevistas e tal, do seu trabalho de fono. Bom, eu tô terminando a faculdade, a pandemia me atrasou um pouquinho, justamente porque eu já estava no momento dos estágios e a gente teve que botar o pé no freio, né? E um desses estágios, lá, eu estudo na Veiga de Almeida, e lá na Veiga existe um centro de saúde, e um dos estágios oferecidos à população, e esse estágio é oferecido gratuitamente, é a população trans. É um estágio voltado para as pessoas trans que desejam mexer na sua voz, né? E isso aí envolve uma série de questões, desde o seu desejo mais íntimo até o risco de vida, porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e que ao mesmo tempo mais consome pornografia de travestis e pessoas trans, é o que mais mata. E a questão da voz nesse momento pode significar viver ou morrer, além da questão da empregabilidade. Muitas vezes essas pessoas, ao falar no telefone ou ao se expressar verbalmente ao vivo, numa entrevista de emprego, etc. e tal, elas passam, né? O interlocutor passa por um processo de estranhamento e a coisa Porque embarrera fica ali. meio num entrelugar, assim, né? Fica numa. Como é que eu vou definir? Uma indefinição. Né? Você não sabe se é homem, se é nessas categorias, não é? Exatamente. Mas Como a gente. esses que você fala são aqueles que já sofreram mudanças hormonais, essas coisas todas? Olha, Dani, é muito particular, é muito individual. Né? São algumas pessoas fizeram cirurgia, de vários tipos de cirurgia, não só fizeram tratamento hormonal ou não,
estão totalmente... fizeram um processo assim de realmente mudar o cabelo, a roupa, ou não. Então, não dá para Não dá categorizar. para definir, né? Não Cada dá um para tem uma definir. história. Cada pessoa é única ali. E essa é uma riqueza, e eu acho que exige horas de voo, de convivência com essas pessoas que trazem questões tão ricas, porque você é obrigado a esgarçar as suas ideias, porque justamente você tem que sair dessa lógica binária. Né? É homem ou mulher? É mulher ou homem? Não sei. Não sei. E a voz? Não sei. Dá pra gente mexer? Dá. Mas mexer até que ponto? Isso aí é um trabalho que você vai construindo junto com a pessoa para entender o que ela deseja, para ela também se despir dos preconceitos dos outros, de que eu tenho que ter uma voz igual a de uma mulher cisgênero. Será? Então, é uma Será? construção muito delicada. Mas você não é uma mulher? Você é mulher? Sou. Essa não é a sua voz? É. Essa é uma voz de mulher. Ah, é. Então, cada pessoa é um Interessante. universo e a gente não pode com fórmulas, nada disso. Você tem que entender a demanda. A demanda muda, tá? A demanda pode mudar durante o processo terapêutico, e isso também tem que ser acolhido. Então, é um processo extremamente rico. Claro que ao me formar, eu desejo muito trabalhar com voz de forma geral, com cantor, com voz cantada, naturalmente, que eu amo, com voz falada, com profissionais de alta performance, sejam professores, oradores. Eu tenho vontade de trabalhar com todo mundo, mas esse trabalho com as pessoas trans me encanta especialmente, porque eu acho que eu vinha procurando há muito tempo um lugar de fazer micropolítica em alguma situação em que eu me encontrasse. E eu Sim, acho que sim. aí eu me encontrei. E além do que, eu acho que eu posso contribuir com a questão do corpo, não só da voz. Então, eu desejo Claro. imensamente desenvolver uma pesquisa com essas pessoas do corpo e da voz como uma coisa única, e eu acho que a gente pode chegar a lugares muito bonitos. Acho que é um trabalho muito bonito. E acho que é um trabalho especialmente necessário nesse momento político que a gente vive nesse país. Então, é certamente uma população que eu vou atender assim que eu me formar. Durante os estágios, eu já tenho essa possibilidade, através do professor João Lopes, que, inclusive, provavelmente ano que vem ele vai ter um estágio dentro da Fiocruz, e eu vou com ele, assim que a pandemia nos deixar, mas é um lugar onde eu me encontro como cidadã, sabe? Claro, gente, eu sou cantora, eu faço uma opção de coisas legais, mas me faltava alguma coisa, já estou atrás disso há um tempão. Eu acho que agora eu encontrei esse lugar onde eu posso fazer a diferença, sabe? De alguma forma. Eu estou muito Muito. feliz com isso. Nossa, e Representar essa minoria, essas pessoas que são mortas, essas pessoas, a expectativa de vida deles é de 35, 30 e poucos anos. Isso não pode. É isso. Estou ainda nesse tem uma coisa caminho. que eu tenho observado também, nem chega a ser a população trans, não, mas são pessoas, assim, em mulheres que eu observei, que têm tomado, sei lá, essas bomba anabolizante, não sei, Uhum. para ficar forte, até competitiva, que elas ficam também com uma voz alterada, né? Que é uma outra Muda. categoria que está aparecendo também, né? Assim, é muita coisa Muda. E que a gente olha, está isso, vivenciando hoje. isso Às não vezes a tem pessoa volta. também, ela quer uma transformação no corpo, mas ela tem que ganhar de brinde essa transformação na voz, que ela não quer, mas, né? Exatamente. E essa transformação, para quem toma anabolizante e tal, não tem volta. As pregas É vocais, mesmo? não tem volta. As cordas vocais, elas ganham mais massa muscular, como o resto do corpo. E não tem volta. Nossa, Não é tem isso que volta. acontece com a É, prega. é hormônio masculino. Então você olha o corpo delas, né? Que já tem aqueles. Você olha e você vê, cara, é impossível uma mulher ter esse corpo sem É, tomar bomba, né?
Não tem volta. Não tem volta, é uma musculatura delicada, isso já é uma série de estudos. E dentro do processo das pessoas trans, os homens trans, só explicando, né, para quem ninguém é obrigado a saber, mas Aham. a gente é tão legal, procurem saber. Já tem bastante informação aí. Homem trans é quem transicionou e se tornou um homem, né? O homem trans, então, ele faz um processo de hormonização e toma o hormônio masculino. E aí, naturalmente, a voz já vai ficar um pouquinho mais grave, Peraí, justamente. o homem trans, ele é a transformação da mulher em homem, é isso É, que você disse? exatamente. É. Então, o homem trans, ele naturalmente, por conta do hormônio, do processo de hormonização, da terapia hormonal, ele vai ganhar um pouco mais de massa muscular e a voz vai ficar já um pouquinho mais grave, tá? Mas isso não quer dizer que ele não precisa fazer nada, porque muitas vezes ele, não, ele precisa aprender a lidar com essa nova musculatura vocal. Já a mulher trans, né, que são as pessoas que transicionam, né, e se tornam É. mulheres, não tem nenhuma. A voz não fica mais aguda. Não há modificação, não tem estudos, quer dizer, realmente aí. Tanto que isso daí a gente já conhece, que são os travestis, né, que estão quando você vê a voz, é aquela coisa que fica, né, pela voz Exatamente. você sabe que é uma voz, né, estranha, fica mais Exatamente. complicado mesmo. Mas eu já vi mulheres trans com vozes. Uma das. A gente não chama pacientes, chama clientes, porque a gente quer Aham, despatologizar essa história de pessoas aham. trans. Porque até há poucos anos era considerado transtorno mental, tá? Pouquíssimos anos. Acho que 2 ou 3 anos. Acho que até 2018. Ainda lá existe uma relação de todas as doenças que existem. Isso a gente, por exemplo, no SUS, essa, essa lista ela é utilizada para os tratamentos poderem serem feitos e etc e tal, né? Os médicos precisam mencionar e tal. E era considerado um transtorno mental. Então, há pouquíssimo tempo, isso deixou de ser considerado um transtorno mental. Então, a gente também nessa área da voz, a gente tenta despatologizar. Às vezes a gente erra, por isso que eu digo, a gente tem que ter horas de voo. Porque às vezes chega uma pessoa que vai fazer a terapia hormonal para se tornar uma mulher trans, mas a aparência ainda é de um homem. A gente erra. A gente erra o artigo, chama de ele, e aí você se corrige. Isso já aconteceu comigo, fico nervosíssima. E Sim. é uma realidade. Então, é uma população, é um trabalho que exige horas de voo. Eu espero ganhar muitas e muitas horas de voo. Eu adoro estar entre essas pessoas, aprendo demais, aprendo demais. E tem um lema que eles usam que é nada de nós sem nós. Então, sempre que tem um evento e tal, tem sempre uma pessoa trans, ou um profissional trans que trabalhe. E tem pessoas incríveis já pensando Ai, nesses que assuntos. bacana. Então, é, eu estou nesse bonde feliz da minha vida. Mas esse trabalho também que você tem feito, né, das lives, eu vi também que você tem discutido a voz em vários aspectos, né? Teve um encontro com a Zélia Dunca, que eu gostei muito, com a Ana Costa, Sim, né? Dos cuidados com a voz, né? Como que alguns cuidam muito bem da voz, outros não cuidam, aquela coisa do, do, do fluir do tempo mesmo. Eu exatamente. me lembro que quando eu estava em Teresina, eu fiz uma masterclass, eu morei lá 2 anos, trabalhei com Clementina de Jesus na universidade, e com a Rosa Passos, ela foi dar um show, aí depois gostaram muito dela, conseguiram levá-la para dar uma masterclass e tal. E a Rosa, quando eu conheci a Rosa, eu não conhecia o rosto dela, me impressionou muito aquela voz linda, eu achava que ela era uma garotinha, né? E ela sempre manteve, eu conversei, entrevistei ela, e ela falava quanto ela cuida daquela pessoa, né? Porque é uma coisa impressionante a voz da Rosa Passos, por exemplo. É uma coisa impressionante. É impressionante, realmente, é impressionante. Tem tantas coisas Né? envolvidas, né, Dani? Porque São realmente. muitas coisas. Mas eu ia falar uma outra coisa que eu perdi, não era nem da voz, não. Eu perdi uma coisa interessante que eu ia falar, agora eu esqueci. Ah, tá, mas então, que é realmente assim: tem a natureza de cada um, tem timbre, tem
E tem, como você falou, né? A própria profissão, eu achei interessante a Zélia Dunca quando falou, que o quanto, principalmente o cantor, às vezes, o quanto ele vem da noite, o quanto ele desgasta a voz dele, né? Porque as pessoas vão pedindo tudo, e eu achei muito legal ela falando que ela ficava com sono ali atrás, cansada, ela dava uma descansada, pô, tinha que fazer à noite, ela não é uma pessoa da noite, do dia, né? Mas tem que trabalhar, né? Então, assim, o professor, né? E quantas vezes, às vezes, o professor ele exerce também essa atividade de cantar. Então, assim, é desafiador também, realmente. A voz é uma coisa. É desafiador. Além de envolver todos os aspectos emocionais, né, que se traduzem na... Tudo que acontece com a gente, de alguma forma, se traduz na voz. Eu acho que hoje as pessoas já têm um pouco mais de consciência. Tem gente que não quer fazer, nunca fez aula de canto, não quer fazer, e tudo bem. Mas uma rotina de saúde vocal, de manutenção da musculatura, é importante para você adquirir resistência. E muitas pessoas, né, têm uma natureza maravilhosa, mas com o passar do tempo, a gente volta àquele assunto, a gente vai mudando, a idade vem chegando. E o que eu vejo é que as pessoas que mantêm uma rotina e que se cuidam, elas vão ter uma longevidade em relação à voz, vão ter uma condição melhor. Vão curtir mais o amadurecimento, né? Mas isso também é muito particular. Tem pessoas que são verdadeiros né, touros, assim, são fortíssimas e têm musculaturas maravilhosas e elas vão assim, sem fazer muito esforço. Já eu, por exemplo, preciso trabalhar. Eu sinto quando. Agora na pandemia, tem muita gente sentindo, porque diminuiu a carga, né? O número de horas trabalhando. Tem gente que está muito. Tem gente passando por questões vocais por conta de dar aula, ou de cantar, ou de dar aula de canto, ou qualquer outro tipo de aula pelo celular ou pelo computador, porque você quer chegar lá do outro lado. Fala isso pra gente. O celular, essas coisas desgastam muito a voz? Como é Não, que é? a questão, Dani, aí eu vou falar do corpo junto com a voz. Na realidade, o que acontece? Quando eu tô te vendo aí, você tá lá do outro lado, né? Do outro lado, é como se estivesse do outro lado do rio, né? E aí, às vezes, eu quero chegar lá. Quero chegar lá, eu quero te convencer que 2 mais 2 são 4, que eu vou te falar. E aí, quando a gente vê, a gente está assim, porque a gente deseja chegar lá. Então, eu faço aula com uma professora italiana incrível que chama Francesca Della Monica. Ela dá uns cursos. E ela falou uma coisa muito legal. E que para mim funcionou muito, eu indico. Você tem que pensar que a pessoa está aqui. Então, você está aqui comigo. Você não está Isso é lá. bom para mim quando eu começo a gritar. Então, Oh, que exatamente. vergonha. Você está aqui, eu estou falando com você aqui. E aí o meu corpo vai ficar aqui e a minha voz vai ficar aqui. Se eu achar que você está lá, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Isso aqui acabou. A laringe vai subir, você vai ficar cansada e dificulta muito e você aumenta muito a intensidade, né, o volume. Então você está aqui, olha, você está aqui. Estou te vendo aqui. Isso muda a perspectiva. Então, a gente virou um. Isso aqui é bidimensional, a gente perde a tridimensionalidade. Então, é preciso reposicionar o corpo no espaço para que a voz siga num fluxo adequado, que senão a gente vai começar a se esganiçar, como eu às vezes me esganiço, e às vezes Josimar está dando aula na Unirio e estou ouvindo ele lá da sala. Por quê? O acorde, não sei o quê. Calma, volta, ó, eles estão aqui. Ainda mais quando as pessoas não abrem as câmeras, porque aí você não tem ninguém. Aí que você quer tentar chegar lá longe. Fora isso, eu acho que é beber água, não por causa das cordas vocais, para hidratação sistêmica. E a nebulização é ótima também. Quem não tem nebulizador pode pegar assim uma gazezinha, bota um copinho cheio de soro fisiológico, molha bem aquela gaze, ó, cheira aquela gaze cheia de soro, o soro vai dar uma limpadinha, passar lá pelo nariz, umas gotinhas, quem sabe vão pingar lá pelas pregas vocais,
ou então quem tem um nebulizador, para quem é professor, ou enfim, para quem está usando muito essa ferramenta, vale a pena se cuidar, fazer um pequeno aquecimento. São pequenas coisas que fazem a diferença, né? Nem todo mundo, a gente consegue cumprir tudo todo dia, mas eu acho que esse novo modelo de comunicação veio para ficar. Então, quem é comunicador como você, ou quem é Eu professor, não quem é sou, não, gente. Às cantor. vezes fazem críticas a mim, eu sou uma pessoa muito da palavra, eu venho da palavra escrita, da escrita. Eu acabei aderindo a isso, tenho muito o que aprender, porque de repente não estão lendo nada e falam, não, faz, faz. Aí eu fui aprendendo, cada vez é um aprendizado, É assim, mas isso. eu não tenho formação clássica em jornalismo, em rádio, nada disso. Não, é tudo assim. O que eu uso é o que eu tenho de conhecimento, de leitura, da minha pesquisa longa de música, mas não sou uma comunicadora, não. A gente vai se tornando coisas Ah, assim, mas você está se. por Veio aqui, o adequação, Alcides né? falou, veio para ficar. Então, você está desenvolvendo esse trabalho e aí você vai começar a ter atenção para sua voz, para esse tipo de questão que É, vai aparecer nesse ofício. A Vera falou, nebulizador é barato. Sim, alguns nebulizadores são baratos, tem uns um pouco mais caros porque são portáteis, mas é acessível. O nebulizador é uma coisa acessível. isso para mim ajuda. Eu sou completamente alérgica, completamente. As minhas fossas nasais são todas Ah, fechadas. então, é muito bom É nebulizar. uma coisa É bom, muito bom terrível. nebulizar para tudo, né? Aqui no Rio a gente até nem tem uma situação de tanto de ar tão seco, mas por exemplo, em São Paulo, toda vez que eu trabalho em São Paulo, eu preciso nebulizar algumas vezes por dia, porque fico toda ressecada e aí quando a estrutura fica ressecada é mais fácil da gente se cansar, né? É mais fácil o músculo não trabalha nas suas melhores condições do que se ele tivesse assim, bem Por hidratado. isso, né, o trabalho do fono é tão fundamental. Eu já tive fono quando eu gravei meu disco, a história foi muito interessante, porque não consegui resolver isso, atenuou, e tinha a palavra agradecer a Deus do Cacaso, pelo tempo que eu gravei, tem 15 anos esse disco. Aí o Sérgio Lima Neto, nunca mais vi do Estúdio Arara, falou, agradecer não tem condição. Não vai gravar, agradecer, você vai ter que fazer uma fono, aquele R, eu não percebia. Aí eu comecei a fazer, e eu fiquei amiga da fono, adorava e tal. Atenuou, melhorou, mas assim, eu tenho dificuldade nesse R até hoje. E eu falo assim, puxa, a Laíde Costa acabou maravilhosa, né, de lançar um disco só com músicas do Wisnik. Para mim, uma cantora maravilhosa, aquele disco dela com direção do Peranzeta, que é Tudo que o Tempo Me Deixou, que eu amo, que eu escrevi um texto sobre ele. Maravilhosa, maravilhosa. Tem um texto da Joyce que é muito engraçado quando você tiver a oportunidade, né? Tá saindo aí, eu entrevistei ela semana passada, que ela fala sobre a Laíde, e é Ah, muito bem humorado, muito inteligente, que ela vai brincando com a Laíde está com ela no trânsito, xingando, seu popão, o pelo. Então, assim, a Laíde é muito nítida e é uma cantora fabulosa, e isso acabou sendo incorporada a ela mesma. Então, ela fala assim, eu meio que desisti, assim, a gente falava assim, agradecer, tem outros que chegam e falam, não, tá legal, bonitinho, você canta assim, diferente. Então, assim, tem os perfeitos e os imperfeitos, né? sim, Dentro de isso, categorias. acho que determinadas coisas podem ser incorporadas, outras não. Existem cantores famosíssimos que têm problemas nas pregas vocais, nas cordas vocais, e esse é o charme deles. E tá tudo O certo. Cazuza tinha uma, O Cazuza uma tinha assimilação que era. a Não gente tinha a gente chama de ceceio, né? cesteio. A língua dá uma escapulida para frente, né? E ele Ah, também assumiu isso. Tem pessoas, jornalistas, Guga Chakra, por exemplo, também tem ceceio e tá tudo bem. cesteio, não Não, sabia. não vou falar do presidente, que eu não vou mencionar essa pessoa, mas também, Também. também. E olha aí. Então, quer dizer, isso acho que depende, caso a caso, né?
para algumas profissões você vai ter que trabalhar determinadas. E aí a fono vai trabalhar isso também. Né? É bem legal, um trabalho bem legal. Hoje em dia é um trabalho que é feito bem rapidamente, e os exercícios de língua, coisa e tal. Mas, e para os cantores também que às vezes não desejam ter aula de canto, mas querem ter uma resistência vocal bacana e tal. Então também é uma possibilidade de trabalhar com fono. Tem vários cantores, né, que têm fono e que trabalham essa questão da resistência vocal, cantores que trabalham no carnaval, cantores de alta performance, que tem muitos shows por mês, e por aí vai, né? É um trabalho bem bonito, eu adoro, e em breve eu espero poder ajudar meus colegas. Eles já me ligam pedindo socorro, mas eu digo, gente, eu não estou formada ainda. Não façam isso Ah, comigo. falta Mas, um ó, período só, você já acabou mas as algumas provas. coisas eu posso falar. O Alcides está perguntando quantas vezes por semana nebulizar. Alcides, nebulizar não tem contraindicação, ou fazer aquele cheirinho com a gaze. Não tem nenhuma contraindicação. Pode fazer todo dia. Você que se tiver com muitas lives e tal, faça antes, porque dá uma hidratada, né? Porque a água que a gente bebe, ela hidrata todo o nosso sistema. Mas a nebulização, ela vai. Eu vi o vídeo, é muito lindo. Você vê o vaporzinho chegando lá nas pregas vocais, e há pessoas que relatam extremo conforto. Então, pode usar sem medo de exagero. Ah, som na agulha, Rodrigo, beijão, que também passou por aqui. E você musicalmente depois desse trabalho do Aldir, tá planejando mais alguma coisa? Como é que tá? Ou tá mais direcionando para esse trabalho de técnica vocal mesmo? Olha, a gente tem alguns projetos que foram para editais, que até foram projetos em conjunto com outros artistas e tal, que dependem de editais. E como na verdade, eu lancei o disco do Aldir e eu só fiz um show, né? Então, Ah, não. eu, Então tem que trabalhar esse eu dia. quero trabalhar esse disco. Eu quero trabalhar esse disco e também aproveitei esse momento para tentar me adiantar na faculdade, né? Tentar me dedicar um pouco mais e fechar esse ciclo, né? Acho que estou precisando fechar esse ciclo, me formar para justamente desenvolver esses outros projetos na área vocal, de corpo e voz. E ao mesmo tempo, vamos ver que eu ainda tô Aldir. Ainda não, ainda estou nesse capítulo da Você minha. trabalha com teatro também, com atores? Eita, saiu aqui, meu. Opa, desculpa. É porque acho que a bateria do telefone está começando a apitar aqui. Eu não tenho uma Não, a gente formação. vai fechar então, porque deve estar acabando. Cara, na verdade já passou de uma hora há muito tempo. É. A gente está Então, gente, quase uma hora e meia. vamos fechar aqui. Acho que o papo a gente conseguiu abranger tudo, né? Júnior, deixa eu mandar um beijo pro E Júnior. eu quero agradecer e Também. avisar o pessoal que fica no canal. A Daniela Aragão, toda semana eu tenho feito uma. Essa da Mariana foi maravilhosa. Fiz com Leila Pinheiro, Roberto Menescal, fiz com Antônio Adolfo. E semana que vem a gente fecha dezembro com a Olga Martins. Não coloquei a última do Natal, porque ninguém queria ir embora com confinamento. Mesmo assim, é Natal, né? Aproveitem e se inscrevam no Então, canal da Dani. Quem no não meu se canal, inscreveu, gente, dá uma no meu força aí. também. Eu vou de não inscrevam também no da Mariana. É, Aí, logo em seguida, o trabalho dela é lindo, tem todas essas entrevistas aí de voz, muito legal. Tem você dançando, que eu vi, tem um monte de coisa. E tem um trabalho lindo também sobre o Catulo da Paixão Cearense, que você trabalhou, se a Leila Piero tiver ainda, ela também a Leila participou desse também disco, participou. né? Ai, E, obrigada, Dani. Obrigada por essa conversa obrigada, gostosa. Vi, eu falei demais, nós falamos demais, mas eu te agradeço imensamente por ter Também te participado, agradeço. pela sua simpatia, sua desenvoltura, inteligência, sensibilidade. E essa aula aí que você deu sobre o Aldir para a gente, que trouxe tanto conhecimento. Muito obrigada. Obrigada, querida. Tá? Obrigada a todos que Beijo grande. estiveram aqui com a gente nesse tempo. E vida longa também Tchau. às suas entrevistas. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.